Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom pessoal, a aula de hoje é a segunda parte da aula sobre tendências, suportes e resistências. Essa aula eu vou mostrar para vocês a tendência de alta, a tendência de baixa, né? E suportes e resistências, eu vou falar muito sobre suportes e resistências aqui hoje, porque eu quero que vocês saibam identificar os bons suportes e as boas resistências, beleza? Então, vamos lá. Bom, esse gráfico aqui é o gráfico do Bitcoin desde a existência dele, beleza? Desde a existência dele. Então, desde 2011, o Bitcoin começou valendo aí $11, caiu até um preço de $2, né? E hoje o Bitcoin está valendo $47 mil. Então, quem comprou nessa época aí tá rindo à toa. Bom, mas vamos lá. Primeiro, eu estou analisando o gráfico mensal, tá? Então, eu estou no time frame mensal, tá? E o que eu quero dizer é o seguinte, análise a gente sempre começa do macro para o micro, tá? Então, importantíssimo começar do mensal e ir descendo semanal, diário e depois 4 horas, tá? Eu faço análise até 4 horas, beleza? Então, por que disso, tá? Bom, primeiro porque quanto maior o time frame, tá? Mais dados, mais informação um candle possui, tá? Então, cada candle desse aqui, como eu já expliquei para vocês em outra aula, né? Se eu estou no time frame mensal, esse aqui é um candle de um mês, tá? Então, ele tem dados, tem informação de um mês, tá? Quanto maior a quantidade de dados e informações daquele candle ali, melhor para análise, tá? Mais fiel vai ser aquela de suporte e aquela resistência. Tá? Um detalhe, antes de começar a falar, análise, gente, sempre começa, a gente sempre faz com a escala logarítmica, beleza? Então tá vendo aqui embaixo, ó, ali tá com o log ligado, ele tá azulzinho, né? Se eu ligar o alto aqui, ele fica azul, tá? Então eu vou desligar a escala logarítmica para vocês verem como é que vai ficar esse gráfico. Então aqui vocês podem ver, né, que o Bitcoin está nesse canal de alta aqui, tá? E olha só como é que vai ficar o canal e o gráfico, como é que ele vai mudar. Olha o que aconteceu com o gráfico, beleza? Então assim, fica péssimo para analisar, tá? Análise, olha para você ver o canal que virou, tá? Então, análise gráfica sempre com escala logarítmica, beleza? Então vamos lá. O Bitcoin a gente pode observar nele aqui que no gráfico mensal ele nunca perdeu a estrutura de alta dele, beleza? Então o Bitcoin veio aqui, subiu, fez um fundo, subiu novamente, fez outro fundo, subiu novamente, fez outro fundo, subiu novamente, não rompeu o fundo anterior, não fez um topo maior, mas também não rompeu o fundo anterior, beleza? E subiu novamente. Então, no mensal, o Bitcoin nunca perdeu a estrutura de alta dele, beleza? Qual que é o fundo anterior do mensal, gente? Bitcoin a 29 mil. 29 mil, 29, 28, acho que chegou a 28, chegou a 28 aqui. Então aqui, 28 mil. Bitcoin nunca perdeu, né, a estrutura de alta dele no mensal, tá? No time frame mensal. Então, beleza. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu identifico os suportes e resistências. Gente, suporte e resistência no mensal, muito forte. Muito forte. Tracem os suportes e resistências do mensal. Muito importante que vocês tenham isso daí, beleza? Porque são zonas extremamente importantes. Então vamos começar. Como que eu identifico suportes e resistências? Cara, para ser um suporte ou uma resistência,
é uma zona que precisa de pelo menos 2 toques ali, tá? Então, de pelo menos 2 toques. Então, vamos pegar aqui, ó, essa zona aqui, ó, tá? Então, você pode ver que aqui é uma região onde o candle, ele sempre fecha aqui, tá vendo? Tá? Então, ele sempre está fazendo fechamento aqui. Então, aqui a gente já sabe que é um suporte e resistência, tá? Aqui, nesse caso também, a gente teve toque aqui e toque aqui, beleza? Então, também é um suporte e resistência. Tiveram 2 toques. Sempre, no mínimo, 2 toques, beleza, pessoal? No mínimo. E quanto mais toques tiver, mais forte é aquela zona de suporte e resistência, tá? Então, aqui a gente sabe que é muito forte isso aqui. Tiveram diversos toques, tiveram uma acumulação muito grande aqui nessa região, beleza? Então, basicamente, é assim que eu identifico os bons suportes e resistência, olhando quantidade de toques e gráfico mensal, tá? Muito importante analisar mensal, beleza? Então aqui a gente teve 1, 2, 3, 4 toques aqui. Então aqui é um bom suporte, tá? Aqui também 1, 2, 3, 4 toques também. Então a gente já sabe que aqui é um bom suporte, beleza? Aqui também teve vários toques aqui, então um bom suporte e resistência. Sobre resistência e suporte, quando que confirma que ele realmente conseguiu romper aquela resistência ou suporte? Quando o candle, no caso de resistência, quando o candle fecha acima da resistência. Em caso de suporte, quando o candle fecha abaixo do suporte. Lembra que eu falei na outra aula? Isso aqui é só pavio, gente. O fechamento é aqui, tá? Então, beleza, o Bitcoin veio aqui, mas o fechamento do candle do mensal, isso a gente está fazendo análise gráfica de mensal, tá? Então, lembrem-se, a análise, vocês têm que analisar diversos time frames e entender o que aconteceu ali, beleza? No mensal, no mês, o fechamento de vela foi aqui acima. Então, ele não confirmou rompimento desse suporte, tá? No mês, o candle fechou acima, por mais que tenha vindo buscar aqui embaixo. É um pavio muito grande, né? Se a gente pegar aqui, ó, desceu 39% aqui, ó, daqui aqui 39% para baixo, beleza? Mas não fechou acima, tá? Então, lembre-se, é importante analisar também fechamento de vela, tá? Eu vou ter que dar várias aulas aí sobre esse tipo de conteúdo, sobre suportes e resistências e tendências e entradas, enfim, tem muita coisa para vocês aprenderem isso, mas eu quero que vocês fixem isso, tá? Confirmação de rompimento é quando o candle fecha acima ou abaixo, beleza? Gravem isso aí, tá? Então, aqui são os suportes e resistências que eu quero que vocês comecem a fazer aí no gráfico, tá? Então, a gente aqui já traçou, né? Eu vou até deletar aqui, ó. Deixa eu deletar, né? Vou deletar aqui. Então, gente, vou traçar novamente aqui. Vocês estão aqui com o gráfico limpo, beleza? E o que vocês vão olhar? Opa, pera aí, vamos olhar os candles, tá? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, claramente que aqui a gente tem um suporte, tá? Aqui a gente tem um suporte
um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, 6. Teve diversos toques ali. Ali foi uma zona que conseguiu manter o preço acima, beleza? Que segurou, né? Aqui também, ó. Aqui a gente pega aqui, por exemplo. Aqui é uma resistência e um suporte, né? Lembrando que muda, né? Se o preço ficou acima, conseguiu confirmar fechamento acima, né? Aqui seria aqui um suporte, beleza? Virou um suporte, deixou de ser uma resistência. Aqui é um outro suporte, beleza? Aqui é uma resistência, beleza? Então, vocês podem ver que o preço até ficou lateralizado aqui nessa região, tá? Ficou literalmente lateralizado nessa região. Aqui é uma outra resistência. Beleza? Ó, para vocês verem como que é. Um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, 6 toques, 7 toques, 8 toques. Isso aqui é muito forte, essa região. Muito forte, muito forte. E depois de romper, ainda voltou próximo ali para poder testar ainda. E já foi rejeitado, subiu, tá? Então, é assim que a gente identifica zonas de suporte e resistência, beleza? Ah, Vitor, aqui também pode ser? Sim, tá? Então aqui, ó, essa região aqui, ó, eu chamo de região de controle de preço. É uma região onde o preço vem e é controlado aqui. Porque, beleza, furou aqui, mas aqui dentro ainda é uma região de controle. Pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui. Aqui ele até rompeu, foi mais embaixo, né? Rompeu sim, não confirmou o rompimento, mas foi bem lá embaixo ainda, tá? Então, mas aqui, independente disso, eu já sei que é uma zona muito forte de controle de preço, tá? Então, existe uma boa possibilidade, né, de eu realizar uma compra ali, beleza? É claro, pessoal, que assim, eu não vou realizar uma compra aqui somente com conhecimento de suporte e resistência, tá? Tem muito mais conteúdo para passar para vocês, mas é extremamente importante que vocês compreendam isso aí, tá? Que vocês entendam isso aí, porque utilizo muito isso nas minhas análises para tomada de decisão. Claro que não é somente isso, é muito mais do que isso, tá? Mas é importante vocês saberem identificar essas regiões, beleza? Então, né, suporte, resistência, enfim, tá? Então aqui a gente já no gráfico mensal fica muito fácil, né, identificar aí a estrutura de alta, né? Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Aqui ele fez um topo menor, beleza? Né? Ficou preso aqui, veio buscar aqui embaixo, mas não fez um fundo maior. Fez um topo, fundo, topo. Onde que o Bitcoin não pode perder, gente? Não pode perder essa região, tá? Não pode perder essa região aqui, que isso aqui é a estrutura de alta do mensal. Então vamos passar agora pro semanal, tá? Pro semanal. Aqui no semanal, tá? A gente pode analisar, né, que o Bitcoin fez topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, e topo menor e fundo maior, e topo maior e fundo menor. Beleza? Mas, gente, lembrem-se, aqui ele fez a estrutura de baixa no semanal, mas no mensal ele ainda não perdeu a estrutura de alta dele. Ele não perdeu a estrutura de alta dele. Ele fez esse recuo, né, com topos menores e fundos maiores no semanal, beleza? Então, estrutura de queda, beleza? De queda, tá? Até chegar aqui
lateralizar nessa região, isso aqui é uma região de lateralização, tá? Ele ficou preso literalmente nessa região até conseguir romper e voltar a subir novamente. Topo fundo, topo fundo, topo fundo, topo fundo, topo fundo, topo fundo, topo menor, opa, e menor de novo, opa, e menor de novo, opa, e menor de novo, até conseguir romper essa forte região aqui de suporte. Então vocês podem ver que ele só foi fazendo topos menores, batendo sempre no mesmo fundo, batendo sempre no mesmo fundo, beleza? E vir buscar aqui embaixo, tá? E voltar a subir novamente, beleza? Então agora a gente está no semanal, gente. Ele não perdeu a estrutura do mensal. Se você volta para o mensal, você vai ver que ele não perdeu a estrutura de fundo dele no mensal, tá? Aqui é o fundo, aqui é o topo, aqui é o fundo. Então, assim, ele está em altas desde sempre, tá? Do cenário macro, beleza? Então, se você olhar no semanal, tudo bem, né? Então, ele fez uma nova estrutura de alta, depois de baixa novamente, tá? Então, assim, sempre lembrem-se de, cara, se você está olhando semanal, pô, aonde que ele vai perder estrutura no mensal? Se você está olhando diário, aonde que ele vai perder estrutura no semanal, tá? Muito importante vocês se atentarem a esses detalhes, vocês lembrarem dos suportes e resistências e das zonas importantes dos time frames maiores, tá? Então, sempre fiquem de olho nisso, extremamente importante, beleza? Então, aqui a gente pode ver o Bitcoin nesse momento, no semanal, fundo, topo, e não perdeu no semanal ainda a estrutura de alta. Tá crítico? Tá crítico. Tá próximo? Tá próximo. Teve uma queda muito forte e tá com dificuldade de sair. Ele tá preso aqui nessa região, tá? Tá literalmente preso aqui nessa região, beleza? Então, vocês podem ver que aqui é um suporte, tá? Nesse momento é um suporte, beleza? Então, assim, ele está literalmente preso nessa região, tá? Então, vamos olhar para o diário. No diário, aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, tá? E depois de uma forte queda, geralmente, quando ocorrem quedas muito bruscas de uma vez, ou altas muito bruscas, ele tende a fazer algum tipo de padrão de acumulação, seja em padrões gráficos como triângulo ascendente, descendente, falling wedge, rising wedge, enfim, tá? Depois, mais na frente, eu vou explicar sobre esses padrões gráficos para vocês, tá? Mas o que eu preciso que vocês entendam e saber identificar as lateralizações, saber identificar as tendências de altas e baixa, tanto no cenário macro quanto no menor, tá? Então, comece analisando mensal, identificando suportes e resistências do mensal, tá? Ah, vocês precisam identificar aqui embaixo. Não, gente, né? Você voltar aqui embaixo para ficar identificando. Aqui eu tenho traçado para mostrar para vocês, tá? Mas nem precisa, né? A gente está trabalhando nesse range aqui de cima, tá? Ah, beleza, perdeu isso aqui, veio buscar aqui. Ah, perdeu isso aqui. Opa, então aonde é que o Bitcoin pode vir se perder isso aqui, né? Quer dizer, aqui não é uma região com tanta informação, né? A gente tem aqui ainda esse suporte, beleza? Mas assim, 19 mil, né? Então, assim, se perde os 29 mil, a probabilidade de vir é buscar 19 mil, beleza? É ali que provavelmente ele vai encontrar força ali para pegar uma nova estrutura de alta. Beleza? Agora, é crítico, né? Porque no mensal ele nunca perdeu a estrutura de alta dele. Se ele perder pela primeira vez, complicado, né? Complicado. Mas nada quer dizer que ele não possa vir aqui, bater aqui e voltar a subir, criar novamente uma estrutura de alta. Beleza? Então, gente, muito importante que vocês saibam passar aí os time frames, tá? Então, a análise ela começa de
cima para baixo. Nunca se esqueçam disso. Suportes e resistências com pelo menos 2 toques. Quanto mais toques, mais forte é, e quanto maior o time frame, mais informações, mais dados tem, então mais importante ainda é aquela região, beleza? Não se esqueçam desses detalhes, que são detalhes extremamente importantes, beleza? Então, essa é a aula de hoje, beleza? Vou passar muito mais conteúdos ainda. A partir de agora, a ideia é evoluir e começar a evoluir bem agora. O cara vai ficando cada vez mais complexo, tá? Tem muita informação para passar ainda para vocês. Não acho que só com isso já dá para vocês tomarem decisões, porque não dá, tá? Isso aqui é pouco, isso aqui é o básico do básico do básico. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ficamos até uma próxima aula. Um abraço.